Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindos a mais um Splatoon Show. Hoje eu pus esse boné do Yankees, New York Yankees, em homenagem ao Petri. Eu vi ele gravando nas ruas de Nova York e me lembrou bem meu começo, né, quando eu gravava nas ruas da Pitangui. Eu resolvi colocar esse boné, que não parece Paraguai, mas é original, né, galera? Vou começar o episódio de hoje para falar sobre que eu fui assediado. Por essa vocês não esperavam, né? Eu fui assediado no Instagram. Simplesmente alguém comentou numa postagem onde eu faço reflexões sobre a vida, sobre as minhas experiências. O quadro do Instagram que chama Refletalk. Reflexão, desculpa. É inspirado no antigo quadro que eu criei no Stories que chama Refletalk, né, que é conversando com o espelho. Eu faço uma pergunta e o espelho responde. Eu pretendo voltar com esse quadro. Coloquei uma luz aqui pra rebater, mas não ficou muito bom, ó. Mas é o que temos pra hoje. Ela tá fazendo sombra no meu olho. Nós vamos direto ao assunto. Vou ler um comentário que foi o assédio. Eu tentei me divertir com isso, provando que eu não sou homofóbico. Veio um homem, Silvio JSD. Ó, ele comentou: "Ah, se eu tivesse em cima de você. Ah, eu em cima de você. Em cima com N. E o A sem H, sem espanto. É só um A, não é um A." Ele não desejou, ele falou: ah, se eu tivesse em cima de você. Achei engraçado. E eu tentei brincar, né? Eu respondi: não aguento nem meu peso. Eu fui falar sério, né? Com um cara que tá claramente assediando outra pessoa. Se fosse com uma mulher, ela ia achar ruim, porque o cara não tem perfil, se fosse um cara feio. Mas se fosse um cara bonito, tá tudo bem. Lembrando que assédio contra mulheres é errado, mas de mulheres contra homens é aceito, e de homens contra homens é aceito. Agora, assédio só quando é contra mulher. Quando a mulher não gosta do assédio, aí sim vira denúncia e vira machismo, beleza? Vamos deixar isso aqui claro. Não se apegue se apega ao assunto, não à imagem. Nas redes sociais, as aparências não valem muito. Mandei a Red Pill pro cara. Nem sei o que é Red Pill, só tô falando. A João Pill, mandei João Pill pra ele. Philosophy Pill. Aí ele: você gostou? E mandou de novo: ah, eu em cima de você. Ah, eu em cima de você. Você gostou? Em 2 comentários separados. Muito engraçado, um velho mexendo. Um velho gay mexendo no Instagram. E aí eu respondi isso. O cara não tem nem vergonha. E comentei: assédio, socorro, Felca. Tô pedindo socorro pro Felca, porque a única pessoa que pode ajudar alguém é o nosso herói Felca. Ele posta um vídeo e acaba com toda a criminalidade no país. Se ele postar um vídeo falando mal do Lula, o Lula sofre impeachment, com certeza. Então vamos mandar esse recado pro Felca. Felca, em vez de falar de crianças se adultizando, por que você não fala de política e algo que vai interferir diretamente nas crianças? Por quê? Porque o problema do Brasil é de educação de base, ou seja, as crianças, desde sua iniciação na escola, elas não têm a educação adequada, ou seja, elas crescem sem saber se defender de pedófilo, sem saber artes marciais, por exemplo, que seria uma ótima maneira de ingressar no esporte, sem pegar referências da arte, da música, da dança para fugir da criminalidade. E é nessa fase que elas formam o seu caráter, né? Ou seja, a fase que são mais suscetíveis, né, como é que eu falo? De levar um trauma, de sofrer um trauma. Então, se essas crianças estiverem bem educadas, elas vão ser pais melhores que não abandonariam as crianças no futuro, entendeu? As futuras crianças seriam pais melhores se tiver uma educação de base forte. Provavelmente ingressaria na faculdade com mais
com mais engajamento e aí o futuro é sempre corrigido na base. E tô eu falando sério de novo. Vamos voltar. O assunto de hoje é propaganda. A gente vai reagir a algumas propagandas. Pegando o Safari, que é da Apple, né? Que é divulgando um aplicativo da Apple contra um celular da Samsung, mostrando que a propaganda da Samsung é muito melhor o investimento. E como a Samsung driblou essa coisa da criatividade para vender mais. Ó, vamos ver o Safari. Se você usa Safari, você pode ser pedófilo. Essa é a conclusão que eu tiro. Não, é simplesmente assim. Quer dizer, questão de proteção de dados. A Samsung não sei se investe tanto nisso. A Xiaomi não investe. Mas o que as pessoas têm tanto medo de serem acessados os dados? Porque a propaganda deixa claro que o navegador do Safari é melhor. Vamos comparar o navegador da Safari com o Google. Eu acho que é esse o aplicativo, né? O Google Chrome. Será que o Safari entra no Google? Eu não tenho iPhone para saber também. Mas a propaganda é muito bem construída, porque é como se as câmeras estivessem vigiando a pessoa o tempo inteiro. E a pessoa clica no Safari e todas as câmeras desaparecem, explodem. É muito interessante desse ponto de vista. Agora a propaganda da Samsung. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome camera, awesome screen. Long-lasting battery. Awesome screen, awesome camera. Awesome screen, awesome camera. Long-lasting battery life. Começando com a música irritante para crianças comprarem, totalmente voltadas para redes sociais. A Apple tenta criar um conceito por trás, tipo a Nike, a Adidas, tenta vender um conceito, vender algo, né? E a Samsung apelou para a tiktokização. E é uma estratégia ousada, porque provavelmente chega em mais pessoas, né? As pessoas veem até o final por causa do estímulo, aquele monte de elementos ao mesmo tempo. E isso serve para qualquer pessoa que quer vender hoje em dia, né? Começar a propaganda enchendo o vídeo de estímulo para tentar reter a pessoa até o final do vídeo. Que hoje em dia existe uma guerra sobre pela atenção do público. Quem consegue ou falar algo chocante o suficiente para a pessoa ficar até o final, ou você prometer algo no início, só entregar no final e o retardado esquece que pode mexer o cursor, né, e chegar até no final. Que é o que eu faço. Eu não consigo esperar. A não ser que seja interessante, é uma pessoa que eu admiro, né? E é difícil, a gente começa a ver vídeos assim e começa a ficar viciado nesse tipo de experiência, né? Eu me reconheço como alguém viciado consciente, isso não me torna menos viciado por reconhecer, mas é o primeiro passo para largar o vício, reconhecer. E a Samsung apela para esse tipo de propaganda. Na verdade, eu peguei uma propaganda antiga e já tinha essa apelação, né, para a quantidade de estímulos na tela. E é engraçado. Toda vez que eu falo, ó, pra você ver, vou revelar um negócio aqui. Toda vez que eu falo é engraçado, ou eu acho que eu tô vendo alguma coisa engraçada, eu acho que eu tô fazendo humor. E eu não tô. Ultimamente eu tenho lutado muito contra a minha autoestima e tentar gravar algo engraçado, mas sinceramente, eu chego aqui, começo a gravar e não sai nada engraçado. É simplesmente difícil acostumar a falar sozinho e escrever piadas, por exemplo, e trazer relatos engraçados.
Eu achei que o assédio, por exemplo, seria engraçado. Mas não foi. Tá calor, vou tirar isso aqui. Tô suando. Assédio não é engraçado, gente. Você tem que deixar uma coisa clara. Assédio não é engraçado. Sabe o que é pior? É fazer os cortes e com a expectativa que não vai ter views, sabe? Ou vai ter poucos views. Aí você fica pensando nos números antes de fazer o conteúdo, sempre pensando no resultado. Isso atrapalha muito a criatividade. Pensando em falar mal de político e que o vídeo vai ser derrubado. Nesse momento que a gente vive na sociedade, existem muitas coisas que a gente leva em consideração antes de fazer algo e acaba podando a gente. Eu queria só vir cá e ser sincero mesmo. Mesmo assim, corre o risco de não ter popularidade. Será que eu vou... O que eu vou fazer com esse sentimento? Eu vou parar de gravar ou vou continuar? Eu prometi pra mim mesmo que eu ia continuar. E esse final de ano eu tenho 3 meses pra poder gravar qualquer coisa até pegar a manha. Eu tenho tipo... Ó, começou com a desculpa. Era só reagir. Começou a dar desculpa. Sempre assim. Ai, ai. Tem 3 meses aí pra fazer testes e conseguir 500 inscritos. Essa é a minha meta. Se você tá vendo até agora, me ajude aí, se inscreva. Então vamos lá. Super Bonder. Loctite Super Bonder. Encostou, colou. Analisando o sound effects, dá pra ver que eles usavam, né? A bola viajando faz som de... A mão do goleiro faz eco. Pá, pá. E eu aprendi a fazer esse tipo de edição. Toda vez que eu faço um vídeo eu tento colocar o máximo possível. E mesmo assim, as visualizações não vêm por causa do sound effects. Isso é só um trabalho de edição que é bem sucedido. O vídeo ser bem sucedido em visualizações não depende de você. Você tem que falar do assunto certo, da maneira certa que engaja e tal. Você fica preso nessa criação de conteúdo, você não sabe se você tem que colocar mais efeito ou menos efeito visual. Você pode fazer um vídeo completo, igual eu já fiz. Completo, fingindo ser outra pessoa e tal. Que um monte de trem. E você posta um vídeo simples e dá mais visualizações. Ou seja, as plataformas estão ensinando que a gente não deve focar nas habilidades. A gente deve copiar aquilo que deu certo. E aí, você vai simplesmente copiar aquilo que deu certo? Ou você vai acreditar no seu potencial e ser você mesmo? É engraçado. As dúvidas que vem na cabeça da gente. O tempo todo, cara. Você fica vendo conteúdo, se comparando. No final das contas, você não é você mesmo. A ideia da propaganda é sempre uma ideia original o suficiente pra ser absurda, sabe? Ninguém passaria cola na mão, entendeu? Por isso que o cara passou, por isso que gravou, porque é engraçado, é absurdo. E ela entrega um produto, entrega o que o produto quer entregar, que é colar de verdade, sem passar na madeira. Olha aqui como é que cola, ó. Cola essa madeira aqui. O que as pessoas tendem a fazer é, por exemplo, passar a cola na madeira e pegar uma madeira que tá colada com outra coisa e fingir que aquela cola colou com Super Bonder, entendeu? Pra tentar enganar o consumidor. E você não precisa enganar o consumidor, seu produto tem que ser bom. Ponto. Se não for bom, não vão comprar. Eu já falei essa teoria que eu tenho. Se o seu produto for ruim, você só vai vender uma vez pra cada pessoa no mundo. Então você tem que chegar no mundo inteiro, oferecer pra todo mundo e a pessoa só vai comprar uma vez porque o produto é ruim. Ó. Isso aqui que é luz boa, gente, ó. Entendeu? Tem que aprender, ó. Aprende comigo. E... encostou, colou, parece a propaganda do MBL, né? Prendeu, matou. Só pra citar o MBL aqui, pra poder fazer propaganda de graça. É engraçado que a pessoa vai tentar copiar a propaganda e ela não tem noção nenhuma de edição e nem de atuação. Fica muito engraçado. E eu nunca vi ninguém copiando essa propaganda.
E parece ser uma propaganda legal pra mim fazer com meu primo, no dia que a gente estiver jogando lá no campo, porque é algo fácil de fazer, colocar os efeitos e tal. Deu pra ver que a moça usou o áudio embaixo, o áudio original da propaganda, então ela tinha que dublar, ou ela tinha que estar vendo ou decorar a sequência dos movimentos, que é muito difícil. É muito mais fácil se ela tiver um aplicativo de edição como CapCut, né? Esse vídeo é antigo também, ela não pensou nisso, ela só gravou. Como eu tô fazendo aqui, ela só gravou. Só que ela não seguiu carreira, né? De humorista, nem de nada, nem de atuação. Eu vi que no canal dela tinha 2 vídeos. Esse vídeo, que é um projeto de escola, sei lá, e o outro vídeo que era sobre TCC, colação de grau, sei lá. Achei engraçado. E dá pra ver o amadorismo da pessoa. E ela não tem vergonha de postar esse vídeo. E por que eu teria vergonha de fazer o que eu tô fazendo? Eu sempre me pergunto isso, por que eu tenho tanta vergonha de fazer coisa ruim? Eu vi meus primos fazendo coisa errada, não é coisa ruim. E não tinha vergonha de fazer coisa errada. Eu via todo mundo bebendo, chapando a cara, coisa errada, né, entre aspas, indo pra igreja. Indo da igreja pra balada, eu falei assim, cara, eu nunca vou fazer isso na minha vida, cara, graças a Deus, achando que eu sou um cara certinho, que as pessoas iam gostar de mim, porque eu era certinho, sabe? Quando eu descobri que é o contrário, você não tem que ser certinho, você tem que ser você, fazer o que você quer fazer. Aí as pessoas começam a te respeitar. Não é que eu tô sendo mais respeitado agora, é que foda-se o respeito de vocês. Só corrija aqui a câmera. Foda-se o respeito de vocês. E analisando a vida, analisando esses vídeos, reagindo de uma maneira totalmente não engraçada, eu consigo refletir, pensar e sair do TikTok, que eu não tô trabalhando agora, eu fico o tempo inteiro assim, ó. É uma das piores coisas que tem, cara, você cair nesse marasmo de vida de rede social, ficar só vendo vídeo, cara, e não fazer nada. Uma hora que eu tenho pra respirar é aqui, uma hora que eu tô, sei lá, nem a hora que eu tô almoçando eu consigo sair. Fico vendo podcast o dia inteiro. Quando eu tava trabalhando, eu achava que a vida feliz era trabalhar ouvindo podcast. Principalmente o Petri, né? Boné em homenagem a ele. Eu vou fazer uma pausa aqui pra falar sobre ele. Eu achava que felicidade era trabalhar ouvindo podcast. E agora eu tô em casa. Eu não consigo editar vídeo ouvindo podcast. Eu tenho que ouvir o áudio do vídeo. Eu fico triste. Não, cara, não posso ouvir. A melhor coisa do mundo seria trabalhar ouvindo podcast. Eu sempre imaginei isso. Até uma vez que eu tava trabalhando, coloquei esse fone aqui, ó. E eles me pegaram, né, no trabalho ouvindo. A única coisa que aconteceu é que com o fone eu não ia incomodar o meu colega de trabalho. Eu ficava quietinho, ou seja, eu produzia mais. Eles não conseguem enxergar a produtividade. Eles acham que eu vou ficar respondendo mensagem no Instagram. Mas uma vez que minha produtividade estava ligada à quantidade de produtos que eu fazia por dia, então estava seguro. Ou seja, se eu não quisesse produzir, quisesse ouvir, aí sim, se a minha produtividade caísse depois de ouvir e provar que a minha produtividade ia cair, aí beleza, tira o fone. Mas, cara, você simplesmente é um babaca, quer que eu não ouço. Aí, me denunciaram, eu fui lá no gerente, o gerente me falou, eu também ouço música enquanto eu trabalho, mas você não pode ouvir. Ou seja, os direitos não são iguais, a gente não somos seres humanos, ou seja, a hierarquia atrapalha muito essa questão. Uma vez que não tem justiça, não tem equivalência nas hierarquias, tem gente que trabalha mais e ganha menos, tem gente que trabalha menos e dá migué e ganha mais. A questão da limpeza, por exemplo. Eu era um cara que não gostava de dar migué na limpeza por questões pessoais mesmo, de higiene, de trabalho em equipe. Mas muitas pessoas que davam migué conseguiam produzir no dia da limpeza e ganhava mais por causa disso. Muitas pessoas também, a hora da limpeza, sumia. Eu acabei falando de coisas pessoais aqui, mas tá valendo. Tudo que saiu. Essa é a autenticidade do programa. E ousado quem chama isso de programa também. Mas aí eu começava a achar injusta a vida, cara. E não conseguia lutar pelos meus direitos. Não conseguia falar com o chefe que, ó, tô limpando sozinho. E mesmo quando eu falava, quando eu dava indícios, né, de que eu tava fazendo sozinho, o errado era eu. Nesse vídeo que eu sofri assédio, que eu falei no início do vídeo, eu tava contando uma história onde eu fui lutar pelos meus direitos e acabei
tá sendo taxado como errado a história. E desde criança, morar no Brasil é uma tortura por causa disso. Porque quando você acha que você tá certo fazendo algo que é moral, que é correto, cobrando seus direitos, as pessoas fazem questão de você se identificar como um errado. Toda vez, cara, toda vez. Sábado eu fui gravar na hora do almoço. E eu achei que não ia dar tempo, porque o show, que eu fui gravar um show e fui gravar os bastidores do show e também a gente ia gravar uma externa na rua, falando sobre música. Cheguei às 10 horas no local combinado e fiquei esperando até meio-dia. No horário do almoço e não recebi o almoço. E não recebi a diária. E não cobrei o cachê até agora. Então, sou um otário. E eu editei os vídeos bonitinhos, gravei, ajudei na produção, ou seja, carregar instrumento, essas coisas. Eu toco violão, só que eu só fui gravar o show, fui filmar. Cada vez mais me desvalorizando. Ou seja, você chega num ponto da sua vida assim que você não sabe. Que não saber falar não atrapalha muito, velho. E eu ia fazer um vídeo sobre propaganda, acabei falando de mim mesmo. Isso mostra uma extrema imaturidade na hora de gravar. Mostra muito a questão de estar perdido na hora de gravar também. Eu não tenho mais problemas com isso. Sobre, por exemplo, o conteúdo não tá bom, vou apagar esse vídeo. Não, vou postar assim mesmo. Porque eu sei que só a constância que melhora. E ser sincero aqui não é um ponto negativo. Muitas pessoas acham que é, né? Eu tive que fazer isso na prática, postar. E alguns vídeos que eu fui sincero assim, deu mais visualizações do que os outros. Se a moeda de troca for as visualizações, você não consegue ter um parâmetro, ser você mesmo e saber o que é qualidade. Ou seja, você tem que continuar fazendo, até monetizar. Então essa é a minha meta. Me ajude a monetizar, se inscreva no canal, comenta aí se você já teve um chefe pau no cu, se você já... Eu vou aproveitar e pedir para você comentar uma propaganda que você acha que eu deveria reagir. Uma marca. A gente não tá pagando pau para marcas, não. Lembro do Petri falando sobre essa marca aqui, quanto que é foda. As pessoas, por exemplo, meu pai usa esse boné sem saber quem que é New York Yankees. É muito engraçado, Arthur Petri, citando o que você falou, como eles conseguem fazer uma empresa ficar multimilionária baseada em produtos e aproveitando a marca, né, para divulgar para o mundo inteiro e conseguindo patrocinar a si mesmo, entendeu? Meu time é o Cruzeiro. A gente não consegue vender a marca das estrelinhas para quem não torce pro Cruzeiro, entendeu? Porque aqui no Brasil tem outro porém que é a cultura. Um torcedor do Atlético não pode usar a camisa do Cruzeiro, senão ele morre. Ele literalmente morre. Então é complicado. Mas, pensando em país de primeiro mundo, ó, é bem interessante. É bom para você, como empreendedor, pensar em uma marca que seja estampável. Eu sempre falei isso para quem eu fui dar consultoria, para quem está fazendo marca. Sua marca tem que ser estampável. Não coloque seu nome inteiro, não coloque seu sobrenome, não coloque algo que não dá para vender, por exemplo. Coloque algo simbólico. Eu sempre pensei na palavra diamante. Diamond. Singular e o símbolo de diamante, que é bonito, que é chique, serve para qualquer coisa. Produtora diamante, canal diamante, loja diamante. A loja diamante vende qualquer coisa. Vende inclusive joias e vende o que você quiser. Então, sempre pensei nisso. É engraçado eu achar que eu tenho potencial para ter um negócio e não ter autoestima suficiente para começar um negócio. Eu sinto uma trava muito grande, cara. Eu não sei até hoje. Acho que vem da minha infância, não sei porquê. Não consigo simplesmente traçar um objetivo, economizar dinheiro e concluir aquele objetivo e dar errado. Mesmo sabendo que vai dar errado, continuar. Ou foda-se, se vai dar errado ou não. A gente tem que ter essa cultura de tentar, em vez de só vou se vai dar certo. Voltando às propagandas aqui. Qual que é a próxima? A próxima é do Posto Ipiranga, que é uma das mais legais. Vou voltar aqui no frango. Não sei qual que é. Aqui, ó. Posto Ipiranga, frango. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim pra você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixou abastecer no posto de Ipiranga e eu ganho os quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Pô, mas tu não anda com um avião desse do lado, né? Ih! E aí, Manu? Beleza? E aí? E Abril, valeu, fui!
Ipiranga, um lugar completo esperando por você. É tão interessante a propaganda durar 1 minuto, ou sei lá, o tempo de um semáforo, que é uma situação cotidiana que todo mundo consegue se conectar com aquele tempo de semáforo, sabe? É muito inteligente, na verdade. Eu já tive ideias parecidas que foram podadas. A gente estava criando uma peça, né? Onde a gente tinha que dar a ideia. Inclusive, eu queria convidar vocês para assistir, né? Pelo menos para seguir. E para aconselhar vocês a fazerem teatro. Eu estudo na escola de atores Hamilton Costa. E tem um teatro onde a gente vai se apresentar a peça chamada Vingador Carmim. E nessa peça, a gente que é aluno que escreveu a peça, entre aspas, a gente deu ideias e tal. Uma peça que foi anunciada como comédia, e não é. Acho engraçado. Porque se não anunciar como comédia, as pessoas não vão ver. Eu acho engraçado a peça ter que ser de comédia, senão as pessoas não veem. Ou seja, a gente não está preparado para assistir drama. Eu gosto de filme de terror, mas eu não assistiria uma peça de terror. É engraçado pensar, por que não? Por que a gente é tão pobre que a gente não assistiria drama no teatro? Sei lá, cara, muito louco. A gente brasileiro está acostumado com coisas extravagantes, sabe? Comédia que é rir alto, música sertaneja que é torando o volume, funk, músicas aceleradas. Eu tenho a experiência de barzinho, tocando em barzinho, e as pessoas falando assim, toca uma mais animada aí. E até essa era uma premissa para mim contar umas piadas. Toca uma mais animada, ou seja, uma mais rápida. Essa música tá lenta, ou seja, ela é desanimada. E não tem nada a ver, cara. Se você tocar num pub, uma música de rock lenta, todo mundo vai cantar e tal. Uma música lenta, todo mundo cantando, animado. Animação não tem a ver com a rapidez e a velocidade da música. Mas está condicionado à cultura pobre que a gente vive no país. É bom saber disso. Mas eu fico triste em saber disso ao mesmo tempo. Porque a gente simplesmente empobrece o discurso quando vai falar sobre isso. E a peça é de drama, é de crime e não é de comédia. E foi anunciada como comédia. Acho engraçado. Mas eu convido vocês para assistirem, quem estiver vendo. Fica em Divinópolis, né? Em frente ao Polo Esportivo, Teatro Hamilton Costa. Eu faço teatro lá. E eu aconselho a vocês fazerem teatro que, se você tiver uma condição sobrando dinheiro, se você for classe média, faça teatro que vai te ajudar muito na sua vida pessoal, assim como tem ajudado na minha. Essa propaganda do cara chegando no sinal e encontrando a ex, sei lá, mostrando a confiança que um cara de fantasia tem, e a confiança de um cara que tem um carrão e vai humilhar o cara que está trabalhando. Olha essa cultura, só existe no Brasil. Eu estou falando do Brasil porque é um pouco da cultura que a gente exporta para fora, que está retratado na propaganda. Criticando um pouco da propaganda, elogiando a quem criou e criticando o Brasil, tudo numa análise só. O cara totalmente soberbo, né? Totalmente babaca, se esbanjando, tentando mostrar superioridade a um cara que está trabalhando num tuk-tuk, sei lá. Nunca vi esse carrinho, nem sei se é legal dirigir ele, mas é para mostrar justamente inferioridade. E ele vai tirar sarro com o cara, falando que a vida não tá fácil, né? Aí o cara, não posso reclamar. Mostrando a autoestima do cara, que pode ser feio, pode ser com um emprego ruim, numa fantasia humilhante, num carro humilhante, e tá com a autoestima em dia. E fazendo, tirando sarro, né, da vida e tal. Isso é um exemplo. Pra mim também tirar disso. Parar de reclamar. Pra você também. E lutar pelos seus sonhos. Seja um lutador, seja um guerreiro e vá em busca dos seus sonhos, assim como a galinha de tuk-tuk. Aí ele vai e reage, né? Não tá fácil pra ninguém? Não posso reclamar, cara. Meu chefe deixa abastecer no posto Ipiranga. Que vantagem é essa? Essa é a distorção cômica, né? Eu tô aqui fudido, mas eu abasteço no posto Ipiranga, pelo menos. E ele ele tem as vantagens da vida dele, que é todas relacionadas ao posto Ipiranga. Aí o cara vai falar, mas imagina com um avião. O cara vai tentar voltar ao jogo, né? Mas eu tô com um avião do lado, e você? Cadê sua mulher? Você tá trabalhando, pobre? Aí o cara, e aí, Manu? Como se já conhecesse a mulher. É engraçado, porque no Brasil vale muito mais a pena você ostentar uma mulher, ostentar um carro, do que ser uma pessoa direita. Ou seja, a propaganda evidencia totalmente o cenário do país. E é a propaganda antiga. Esses caras que usam caminhonete, que bota som no talo, por causa da insegurança, né? O cara não consegue comprar um carro
básico para não gastar tanto dinheiro, investir o dinheiro no banco, investir, por exemplo, no teatro para tentar melhorar sua personalidade, ir lá aprender um pouquinho de comédia com stand-up, ir lá numa palestra de autoconfiança, de autoajuda, ler uns livros, ir lá e arriscar, colocar a cara para bater, conseguir uma namorada legal. Todo mundo apela, né? É famoso, né? O que sai na mídia, o que as pessoas veem é o cara que apela, compra um carro, põe som, põe peruca, tenta fazer cirurgia para compensar, né? O famoso pinto pequeno, né? Tudo para compensar a falta de autoestima. Se uma mulher não te quer com seu pinto pequeno, provavelmente sua autoestima é baixa, porque a mulher, se você tem um pinto pequeno, não tem solução. Caminhonete não vai adiantar, na hora da cama vai ser mais frustrante. Dinheiro não vai adiantar, cara. Na hora da cama vai ser frustrante. Você tem que achar a mulher certa que aceite o pinto pequeno. Essa vai ser um anjo na sua vida. Se você tem pinto pequeno, a única opção é ser foda em todos os aspectos que ela vai aceitar seu pinto pequeno. Eu não sei, eu ainda acho seu pai muito esquisitão, sabe? Você não entende nada, né? Papai abriu mão de tudo. Renunciou aos bens materiais. Fez até um voto de silêncio há 10 anos. Tá? Beleza, já instalei Connect Car. Tá aqui o seu cartão Ipiranga. E os quilômetros de vantagem pra trocar por desconto TV, celular, computador. Eu ponho no nome de quem? Alcides! Alcides! Alcides. Engraçado. A ideia de o cara fez voto de silêncio e na hora de falar de quem que é o nome, ele quer o nome dele. Ou seja, o cara, qualquer religioso, né? As vantagens do Ipiranga é maior do que o voto de silêncio. É um pouco de soa. Hoje em dia falariam que seria a intolerância religiosa. Mas é só criatividade colocando em prática. Se eles usarem o Felca para poder passar essa lei de censura das redes sociais, esse tipo de propaganda vai ser cada vez menos popular. Esse tipo de criatividade, ou seja, é muito mais fácil você jogar no chat GPT para dar uma ideia de propaganda e copiar as propagandas que estão dando certo. Por exemplo, copiar os hooks, os ganchos de Instagram para fazer uma propaganda, que é um pouco da propaganda da Samsung, cheio de estímulos, cheio de coisas vira-voltas, e não entrega nada de conceito. E só repete, bateria que dura demais, dura demais, dura demais, coloca um funk, tu, tchá, tchá, dura demais, tu, tchá, tchá, tu, tchá, tu, tchá, bateria que dura demais. Isso não é vender produto. Isso é contra tudo que eu acho de certo. É propaganda horrorosa. E essa do monge, né, que é o cara que renunciou o voto de silêncio para poder pegar as vantagens. Isso é uma distorção cômica. Tentar colocar o boné ao contrário aqui, para fingir que eu sou maloqueiro. Ó, aí sim, garoto. Contar uma história. Quando eu tava no ensino médio, os caras faziam isso aqui com o boné, ó. Estragava o boné para parecer diferentão. O boné serve para quê? Para tapar do sol, para proteger a cabeça. E os caras conseguem subverter um produto, é engraçado. Poucas culturas pobres fazem isso, cara. Pega um produto, estraga ele e veste. Muito engraçado pensar nisso. Eu sempre achei ridículo, mas fazer o quê, né? Os caras estão exercendo sua liberdade. Eu acho ridículo, mas eu não faço muita coisa, né? Eu não vou lá tirar o boné dos caras. É engraçado. Próxima propaganda é da Pepsi contra a Coca. E já estamos finalizando mais um Despretensioso Show. Se inscreve no canal, deixa o like. E por causa desse apagão aqui, ó. Ó, como é que tá bacana, ó. Você não consegue ver meu rosto. Achou! Agora a propaganda da Pepsi contra a Coca. E vamos torcer pra Pepsi porque a Pepsi é menor, então a gente torce pra quem é menor. Eu não bebo Coca. Eu bebo Pepsi, mas não bebo Coca, beleza? Boa ideia. Vou recusar toda vez que eu oferecer Coca, vou recusar e vou pedir. Se tiver Pepsi, eu bebo. Menininho lá vai no mercado, vamos lá.
nessa época onde podia usar uma marca para atacar a outra, onde era mais saudável a concorrência, eu acho que era muito mais saudável a concorrência nessa época. Cara, eu não sei o que eu faço para melhorar isso aqui não. A concorrência, existia um respeito na falta de respeito. Ou seja, se uma propaganda fez esse ataque, a outra vai e se defende com mais criatividade. Essa era a corrida espacial. Para ver quem é mais criativo na hora de fazer propaganda. E não é qual aviante é melhor. É qual propaganda é mais criativa. Só isso. Por quê? Propaganda, o objetivo dela é ser criativo e entregar um conceito para convencer a pessoa a comprar. Essa propaganda foi premiada e tal, não sei. Existem prêmios de propaganda hoje em dia, que o Ipiranga ganhou muitos. E eu acho que eu pulei do Ipiranga, depois a gente volta. O objetivo é ser criativo e vender mais produtos. É isso que as pessoas fazem. Eu não estou julgando o trabalho. Não estou julgando a marca e o gosto. Inclusive tem aquela propaganda que a Pepsi é melhor do que a Coca. Vamos reagir a ela aqui. Dá pra me pesquisar aqui, depois jogar na edição. You're about to take the Pepsi challenge. You know I have 2 bottles of cola back here, and you don't know which is which. No, I don't. We have never met before. That's correct. Wait, okay. Except at my sister's wedding, you know. But beside that, we have never met. Okay, now I'm going to pick this up and tell me which one you chose. Pepsi! You know, in tests like these nationwide, more people prefer to taste the Pepsi over Coca-Cola. Pepsi's much better. It's delicious. It's down nice and smooth. The taste is good. It's great. Take the Pepsi challenge. Let your taste decide. Right, guys? Right! É um experimento social onde as pessoas bebem a Pepsi com a embalagem de Coca. Entendeu? E fala, é bem melhor do que a Pepsi. E é Pepsi, entendeu? E a pessoa bebe uma Coca e uma Pepsi com os rótulos trocados e aponta pra Coca. Só que o que tá na Coca é a Pepsi. Entendeu? Ou seja, o sabor da Pepsi é mais agradável, é mais doce, é mais sofisticado. Só que a propaganda da Coca sempre foi melhor. E a Pepsi errou em atacar a Coca, por exemplo. Nessa época das propagandas, eu acho que errou. E apesar de eu achar saudável, não é algo que venda tanta Pepsi assim. A Coca explora futebol, beisebol. A Pepsi não é tão inteligente em escolher os nichos e tal, investir no marketing agressivo. A Pepsi é mais respeitosa, tipo assim, não oferece para crianças, não faz propaganda com ursinho polar para poder vender mais, não faz propaganda de Natal, por exemplo, que é sacanagem. Natal é sacanagem. As crianças estão totalmente vulneráveis, a família está vulnerável a beber algo que tenha falando de Natal e a Pepsi respeita um pouco. E a criatividade da Pepsi é muito maior também. Essa propaganda do Roberto Carlos, muito inteligente, que usou o elenco da Real Madrid, e todo mundo machucado. Aí você espera, o que vai acontecer que vai machucar o Roberto Carlos? É alguma expectativa que é gerada. Quem que vai machucar ele? Será que foi no campo? Será que ele vê a máquina de apertar e coloca uma moeda e não sai nada? Mas o menino tá esperando ele justamente fazer isso para beber mais uma Pepsi. Que ele vai ligar a máquina e vai lá, a ficha tá contada, nem só liga. Eu acho que não seria possível fazer isso, mas a ideia é interessante, entendeu? Sempre tem um menino espertinho querendo beber Pepsi, entendeu? É um pouco da burrice da Pepsi, que sempre coloca uma criança bebendo. Não é tão impactante quanto, por exemplo, colocar uma mulher pelada para beber cerveja, aquelas propagandas apelativas, que faz os homens querer comprar. A Pepsi não apela, coloca uma criança infantil. Ah, tadinha da criança. E nem lembra que tem Pepsi na propaganda. A propaganda é incrível, mas eu não beberia por causa da propaganda Pepsi. Eu acho que a Coca-Cola explora os núcleos sensíveis. E a Pepsi é criativa pra caralho e tenta vender de uma forma inteligente, mas pessoas que bebem Coca não são inteligentes, é esse que é o ponto. Agora o comercial daqui gordinho voltando ao Ipiranga, né?
Pra que tem um melhor lubrificante no motor do carro? Lá no Posto Ipiranga. E lubrificante que ajuda a natureza? No Posto Ipiranga. Jet Oil pra trocar o óleo com toda a confiança? Posto Ipiranga. Você não sabe falar outra coisa, não? Isso aí eu não sei. Pergunta no Posto Ipiranga. O Iaco Sideraco, sei lá, fazendo propaganda. É engraçado. Aproveitando um cara diferente pra fazer uma propaganda. Poucas pessoas usariam ele pra fazer uma propaganda. É criativo e não sei se vende, mas a propaganda do Ipiranga foi criativa e não foi tão agressiva e conseguiu colocar postos Ipirangas no Brasil inteiro. Cara, eu não sei qual que é a estratégia, se existe algo por trás da estratégia, mas deu certo. Todo lugar que você vai ter um posto Ipiranga. Inclusive nesse fim de mundo que esse cara tá. É interessante. É interessante essa propaganda do posto Ipiranga que deu tão certo que eles começaram a variar, né? Com muitos personagens diferentes. Com várias personalidades. O Fernando Sorocaba. E pra quem nunca viu essas propagandas, se a gente se inspirar nessas propagandas para criar obras hoje em dia, a gente cria obras muito melhores. Inclusive, por exemplo, aquela obra O Maluco no Golfe, de filme. Inspirada numa ideia que morreu, que é O Maluco no Golfe, o original. A continuação faz muito mais sentido investir numa ideia dessa do que criar outra ideia de golfe. Ou seja, as ideias estão tão repetidas que não é difícil encontrar uma ideia original. Como no filme Together. A ideia do filme Together, para você que não viu, é a ideia de um casal que se atrai por uma audição. Uma audição é uma bênção, sei lá. Baseado no mito grego que Zeus partiu as almas, que era um corpo com 4 mãos, né? 4 pernas, partidos ao meio e divididos. Essas partes se procuram. E eles encontram uma caverna lá que tem uns desenhos lá, um negócio que eles encontram e são amaldiçoados pela água lá da caverna, que o cara bebe. E a partir daí eles ficam se atraindo como imãs e vão se juntando, entrando no corpo um do outro, assim. E é uma ideia totalmente original. E eu gostei bastante desse filme. E ideias originais, eu não digo que essas ideias são originais, mas elas têm algo original dentro delas, que não existe hoje em dia. Ou seja, a gente vê menos. A gente vê pouco. Os meios de produção que a gente tem hoje, como o YouTube e o Instagram, não incentivam a gente a ter ideias originais. Mas é engraçado que quem tem ideias originais ainda sobressai. Tem mais views, é copiado. Nossa, no Instagram tem um fenômeno de copy. O Rafinha Bastos fala muito sobre isso. Sobre ser copiado. As ideias de texto dele serem copiadas e serem dubladas ou serem... As pessoas fingem que são originais, né, as ideias, e são do Rafinha, sem dar os créditos. E é uma terra de ninguém. Eu uso conteúdo dos outros, tento colocar um pouquinho da minha criatividade, mas eu sempre uso. E é engraçado. Foda-se. A gente não tem tempo, né, pra poder ficar julgando. E a gente é medíocre. A gente tem que fazer o quê? Enquanto a gente não aprende a ser original, a gente tem que pegar o conteúdo dos outros. Eu não tô sendo moralista, não. Eu tô dizendo que a atualidade não incentiva você a ser original. Tanto que eu tava falando da minha ideia do teatro, eu dei uma ideia que resolveria a peça. E ela foi ignorada por um dos professores que estavam dando as aulas, né? Ou seja, a gente fez um brainstorm. No dia que a peça foi escrita, a gente chegou lá, chegaram pra gente falar assim, e aí, gente, dá ideias, cadê ideias? Dá ideias aí. E eu, caramba, que brainstorm ridículo. Que porcaria de brainstorm é esse? Aí eu, caramba, os caras do teatro não sabem fazer brainstorm, mano, eu tenho que ensinar eles. E cadê as ideias? Ideias, gente? Dá ideias? Vamos, gente. Quase que foi passivo-agressivo. E eu, caramba, mano. Aí eu dei uma ideia. Adivinha? Ignoraram a ideia. Muito engraçado a cara de pau deles falar assim, não, a ideia é boa e tal. A ideia resolveu. Eles preferiram trocar minha ideia para algo que vai dar a continuação da peça, ou seja, a parte 2. Cara, quem vai fazer continuação de peça? Engraçado. Continuação de peça de estudante. A gente tá se formando. Por que a gente ia
Por que a gente ia fazer parte 2? Se fosse um filme de sucesso, é uma peça que nem é de comédia, que colocaram comédia para poder atrair público. E esse gordinho do Posto Ipiranga, ele sempre tava nas propagandas, ele virou o cara central, né? Ou seja, todo mundo, os atores variavam e ele ficava fixo. Até que saturou, né? Ele fez umas 10 propagandas, velho. E ele é conhecido até hoje, eu acho que a gente reconheceria ele pelas propagandas. E é legal. Eu admiro a atuação dele. Só falta o da Nike pra gente reagir. Vamos lá. Un embotellamiento apocalíptico ha causado que la Ciudad de México... ¡Es que se te ve más bonito esto en cielo! ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? Ven, bájate, bájate, bájate. ¡Vámonos! Soy mala, que lo que tú dices, tú no dices nada. Vamos pa' la calle, no me quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos pa' la discoteca a gozar. Latinoamericana, tú sabes que toda la gente a mí me ama. El respeto y la fuerza y las ganas. Perdón si te molesto, pero esto me lo dieron. Yo no puedo decir nada. Atrapados en el tráfico, un embotellamiento apocalíptico. Métanse a sus carros. Propaganda feminista da Nike, engraçado. As mulheres se juntam do nada para correr em prol da liberdade. E tem os homens maus atrapalhando o trânsito e as mulheres vão enfrentar esses homens. Eu acho engraçado. Não tem nenhuma mulher empoderada fazendo obra. Não tô falando que a obra é boa ou ruim, mas não tem. Tem mulheres no trânsito sendo atrapalhadas pelos homens que estão na obra. Muito engraçado. E as mulheres se juntam. E no final, vocês podem, vocês são demais. Para vender tênis para mulher. Por quê? A maioria dos tênis que vendem são para homens. Aí o diretor chegou pro cara e falou assim, ó, a gente precisa vender mais tênis para mulher. O que a gente faz? Vamos inventar um cenário onde os homens atrapalham as mulheres a se locomover e elas precisam comprar tênis para se locomover. E elas vão juntas ganhar essa batalha contra os homens e comprar mais tênis de nós e dar mais dinheiro pro homem branco. Homem rico branco, né? Não tá comprando um produto de uma mulher. É engraçado. Todo esse teatro, as mulheres ainda caem nisso. É engraçado, a propaganda é bem feita, é uma produção de cinema. É engraçado que as propagandas de um tempo pra cá viraram produções de cinema. Uma vez eu vi um carro da Fiat pulando um paredão de carros assim, ó. Cara, um carro que não faz isso. É uma produção de cinema pra falar que um carro é bom. Cara, pra falar que um carro é bom, ele precisa pular 10 carros como se fosse um filme de ação. Eu acho engraçado. E no final, eu acredito que muitas mulheres tenham sido enganadas por essa propaganda e comprado tênis. A sorte é que os tênis da Nike são bons. A sorte. A maioria dos tênis da Nike não são de corrida, mas tem a tecnologia de maciez e tal. Na verdade, esses tênis moldam seu pé para você não ter os músculos necessários para andar descalço. Essa é a tecnologia da Nike. Deixa seu pé confortável. Quando, na verdade, o certo seria você andar descalço, criar calos nos pés e não ficar confortável com o pé numa esponja e sim pôr o pé na terra para ser saudável para o seu cérebro. Eu moro na roça e só ando de chinelo. Acho impressionante. Inclusive, eu vou sair lá para poder andar um pouquinho descalço e parar de ser hipócrita um pouquinho. Final de mais um programa. Eu agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se inscreva, deixa o like, comenta qual propaganda que ficou de fora, se você concorda. Não esqueça de discordar de mim, por favor. Não esqueça de discordar de mim. Comenta uma coisa engraçada sem concordar comigo, que eu vou agradecer muito. Vou dar o like, vou comentar de volta aí pra gente fortalecer essa comunidade e atingir os 500 inscritos para poder monetizar o canal. Fechou? Falou!